Prazer todos estarem conosco. Vamos iniciar, então, o nosso encontro com muita paz, muita alegria. Novamente, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Esse encontro em que iniciaremos um novo estudo, compartilharemos ideias, compartilharemos experiências, informações, e a nossa alegria é muito grande de estarem conosco. E para iniciar, nós vamos fazer a nossa prece, e a nossa prece hoje será em forma de música. Vamos lá, então? Vou colocar aqui, colocar uma imagem para iniciarmos. Vamos lá, então. Que assim seja. Após essa música belíssima, então vamos iniciar as nossas atividades. Iniciaremos hoje com a oficina. Vou pedir que todos desliguem os microfones, por gentileza. E após a oficina, quem ainda não colocou o número de telefone, a cidade, se quiser falar o centro espírita, fiquem à vontade, mas isso será importante para a nossa próxima atividade, tudo bem? Vamos iniciar, então. Olá! Sejam bem-vindas a esse programa que leva notícias do céu à terra. Estão me ouvindo, minhas correspondentes? Sim, estamos. Estão me vendo também? Vocês estão tendo acesso ao plano espiritual? Sim. Bom, vou começar a entrevista de hoje com uma célebre frase, que diz mais ou menos assim, ó.
É pela educação que se dará a melhoria do homem, mas não por essa educação que tendes a fazer homens instruídos, mas pela que tendes a fazer homens de bem. Livro dos Espíritos, questão 917. E é com essa citação que eu dou abertura à entrevista com dois grandes trabalhadores da seara da evangelização espírita. Ele é filho de Joaquim Honório de Abreu e Lima e Ana Maria de Abreu e Lima. Nascido em Juiz de Fora, do Rio de Janeiro, chamo para nossa entrevista de hoje o poeta e servidor do Cristo, Lúcio de Abreu. Seja bem-vindo, Lúcio! Muita satisfação, meus queridos irmãos. Muita alegria estar participando com todos vocês. Espero que, por estar mesmo estando na parte espiritual, não atrapalhe a minha comunicação, meu som, e todos conseguem me ouvir? Sim. Que bom. Querida irmã, desde muito jovem eu abracei o espiritismo ao frequentar o grupo espírita Emmanuel, junto com meus pais, meus irmãos, meus amigos. E nós éramos uma grande família, bem entusiasmada por estudar a doutrina espírita. Mas até uma história engraçada. Um dia eu estava aborrecido, sem saber o que fazer da vida. Em dúvida sobre deixar Belo Horizonte para trabalhar em Paracatu como escriturário do Banco do Brasil. Foi quando meu confrade Damasceno disse: "Vai, Lúcio, pois os mourões estão caindo e é preciso de alguém para reerguê-los." Foi nesse momento em que eu senti a alegria do trabalho no bem. Fui junto com a minha companheira, Iole Marcolino, que sempre esteve ao meu lado. E lá vivemos anos de santas alegrias no Centro Espírita, fé, amor e caridade. Nossa, Lúcio, eu imagino que foram anos de muita dedicação e trabalho. E além dos estudos de reunião mediúnica, os estudos de administração do centro, você também precisou criar uma metodologia diferente para a evangelização das crianças? Ah, sim, eu sempre acreditei que os versos e a poesia são sementes de luz na vida humana. E por isso a minha marca no trabalho espírita foi divulgar o Evangelho do Cristo pelos versinhos e poemas que fazia junto com a meninada. Eu escrevi 2 livros para quem não conhece, para deixar para eles. São chamados Nas Pétalas da Inspiração, quando ainda estava encarnado, em 1997, e Rimas de Amor e Luz, de 1990. Lúcio, eu fiquei sabendo que a espiritualidade foi muito generosa com você, pois te deu 2 mulheres fantásticas para se dedicarem e ajudar no seu trabalho. Na Terra, como você disse, foi a Dona Iole. Depois, ao retornar ao plano espiritual, com 67 anos, foi a jovial e trabalhadora do bem, Aninha. E adivinhem, queridos correspondentes da Terra, ela veio especialmente nessa manhã nos brindar com uma conversa. Chamo para nossa entrevista Aninha. Conte para as nossas irmãs da Terra como foi estagiar na assistência e evangelização no plano espiritual. Me trouxe novos significados, nos esclarecendo os arranjos cuidadosos e uma vasta rede de auxílio da espiritualidade, nos provando a grande misericórdia divina. Não poderia estar mais feliz e grata por todo o aprendizado. Aninha, é muito bom ter uma trabalhadora no bem assim, tão alegre, jovial e bem disposta. Mas conta para o pessoal, de todas as experiências que você teve, qual você acha que é a maior diferencial do trabalhador encarnado? Diferencial de boa vontade e esforço próprio. Além de imensa responsabilidade. Aninha, como foi trabalhar com o Lúcio? Foi um grande aprendizado, um espírito muito iluminado e com grande
força e coragem para trabalhar nessa frente de trabalho da evangelização. Só me trouxe aprendizados e alegrias. Aninha, você pode compartilhar conosco? Os evangelizadores da Terra querem saber como que ocorre a preparação da reunião no plano espiritual. Vamos lá. Então, antes das famílias chegarem no trabalho, antes da prece, né? Os encarnados, eles recebem um passe individual, que vai auxiliar na estabilização orgânica, mental e emocional, e na receptividade do plano espiritual. Aí a prece, né, a harmonização, e após a prece, a leitura. Com a leitura, os evangelizadores são induzidos pela espiritualidade a lembrarem algumas passagens do Evangelho. A harmonização entre a equipe espiritual e evangelizadores encarnados é de total importância. Por isso, o estudo e a preparação por parte do encarnado é essencial. Há um perigo quando, antes da atividade se iniciar, se ligar às dificuldades de se estar ali, às reclamações, o vitimismo, o desânimo, enquanto a todo momento a espiritualidade auxilia. Muita atenção nesse ponto. Obrigada pela sua colaboração, Aninha. E para finalizar essa luminosa entrevista com Aninha e Lúcio de Abreu, eu gostaria de fazer uma pergunta aberta aos dois. Lembrando a passagem do Evangelho, que diz que um filho de Deus desejava voltar à Terra para instruir os seus familiares sobre as verdades espirituais, eu digo a vocês que estão tendo essa oportunidade de dialogar conosco. Qual a dica de ouro que vocês gostariam de deixar para os evangelizadores que estão nos assistindo? Seu Lúcio nos disse uma vez que a evangelização é o Senhor Jesus Cristo vindo ao nosso encontro na pregação do monte. Então, meus queridos, que possamos sentir isso em nosso coração. Se estamos nesse trabalho, nós já fomos preparados lá na espiritualidade. E, para isso, nós viemos preparados. Então, que possamos estudar, nos sintonizar com a equipe espiritual, fazer esses debates, esses encontros, para que não nos esqueçamos do compromisso assumido. Que orgulho, minha querida Aninha. Minha trabalhadora, trabalhamos encarnados, agora desencarnados, na seara do Cristo. Bom, minha querida irmã, o que eu posso dizer é que a espiritualidade, no momento que nós passamos, precisa muito de nós. A espiritualidade faz a parte dela, mas nós temos que fazer a nossa. E nesse momento de regeneração, de transição que a Terra está passando, a semeadura da evangelização será essencial. Essencial para a nossa divulgação do Cristo e as nossas crianças. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada por assistirem a essa entrevista e até o próximo programa, Entre o Céu e a Terra. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila. Eu não estou me vendo, mas vocês estão me vendo, né? Sim. Eu faço parte da coordenação do Departamento de Infância da USE Intermunicipal Marília e faço parte da parte pedagógica. E nós temos o objetivo de trazer sempre para vocês, né, para todos nós, em uma reunião como essa, mesmo que online, oficinas práticas que podem ser pensadas também e adaptadas também com as crianças. Eu sei que cada um de nós
temos uma realidade diferente, né? Algumas pessoas estão conseguindo participar com os seus alunos de evangelização, fazer aulas, enviar vídeos, participar de roda de conversa online. Para outros, como é o meu caso, é mais complicado, as crianças não têm acesso aos meios virtuais, mas para nós é sempre importante não ficar apenas na parte discursiva, mas mostrar possibilidades de articular a teoria pedagógica espírita, junto com vivências como essa. Vocês viram, cada uma de nós, em nossas casas, conseguimos simular uma entrevista no plano espiritual e apresentar uma personalidade espírita, que é o Lúcio de Abreu, que foi importantíssimo, um contribuidor muito importante da educação espírita. Como ele mesmo disse para vocês, ele trabalhou por longos anos aqui no plano físico, com crianças na evangelização, e quando ele chegou lá em Paracatu, o trabalho já estava um pouco frio, né? As pessoas já não sabiam mais o que fazer, estavam desmotivadas, e por meio da poesia, ele desenvolveu todo um trabalho com as crianças. Com isso, ele escreveu 2 livros de poesia junto aos pequenos, e uma dessas poesias deu origem à música que nós ouvimos na prece, que foi o Pétalas de Luz, e se não me engano, Semeaduras do Bem. Peraí que eu tenho a minha colinha aqui. Então, algo muito singelo, possível de fazer online, também é legal fazer com as crianças. Às vezes elas ouvem tanto, né? Ah, Emmanuel, o Chico, o Divaldo, a Joana, mas nós não pensamos em um meio bem lúdico, bem gostoso de trabalhar com elas. E dessa forma, com a caracterização, nós conseguimos apresentar a personalidade juntamente com a sua obra. Então, é uma pequena oficina inspirada naquele programa do Pedro Bial, com a Dora Encontre e o Marcelo Souto Maior, que teve há pouco tempo atrás, para dinamizar um pouquinho o estudo. Muito obrigada por todos participarem. Muito bom dia a todos, uma alegria imensa estar com vocês. Peço desculpa porque acho que a gente não plasmou direito o óculos e ele ficava caindo, né, do nosso querido Lúcio de Abreu, mas faz parte, né, a gente tenta conforme dá. Muita alegria, sejam todos bem-vindos, quem entrou nos últimos momentos também, né, e com essa oficina, ela já trouxe um pouquinho para nós o que o livro traz, né, a evangelização no mais além. Eu vou colocar uma apresentação e vocês me confirmam se estão conseguindo ver, tá bom? Todos estão me ouvindo agora, tranquilo, né? Depois que eu falei meia hora, estou perguntando. Só um minutinho que eu vou... Estão conseguindo ver? Ainda não, Rê. Não? E agora? Agora tá sim. entrando, isso, apareceu. Ai, que ótimo, gente. Então, esse livro, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, e espero que alguém seja presenteado hoje, né? Que esteja querendo bastante, porque é um livro de cabeceira, de estudo, que a gente pode estar praticando nos nossos centros, nos nossos trabalhos. Então, ele foi trazido, né, pelo espírito Lúcio de Abreu. Só um minutinho. A apresentação voltou? Não cortou, né? Tá. E a médium Janaína Farias, né? E foi num centro que eles frequentavam. Hoje também tem as 2 filhas do Lúcio de Abreu e da Iole, elas continuam o trabalho do pai e da mãe, né? Lá em Minas Gerais.
Esse é o livro, para quem não conhece, a capa, ele é muito novo, é de 2017, para vocês terem uma ideia. E eu espero que ele depois traga muito mais informações para a gente, que foi muito especial, tá? Só mais uma vez, né, a gente tentou retratar isso na oficina que a gente apresentou, mas ele foi um trabalhador por mais de 40 anos, né, nesse ideal da evangelização, e ele sempre teve como companheira a Iole. E ele fala também que ele vem em várias reencarnações, eles vêm com esse trabalho na evangelização. Então, imagina, né? O quanto que nós somos preparados antes e a gente nem tem ideia, né? De como isso se dá. A gente pode ter até uma noção, mas não tem a real dimensão do amparo que a espiritualidade passa para a gente. Aqui foi uma única foto que nós conseguimos do Lúcio. Eu tive que colocar o chapéu na oficina, porque não tinha como tirar o cabelinho, né? E a gente aí tudo isolado, e às vezes não encontra os recursos, a gente trabalha com o que a gente tem em mãos, né? Então foi ele já perto da desencarnação dele, né? Não sei se vocês conheciam, mas depois nós vamos ter a oportunidade de dialogar, tá bom? Eu acho assim, nós achamos que não adiantava a gente passar o livro inteiro num encontro só, se a gente não puder dialogar. Então, nós vamos fazer por etapas, por isso que a gente pediu o telefone, contato de vocês, para que a gente não perca e vocês possam continuar fazendo estudo. Mesmo quem perdeu, por exemplo, primeiro, vai ter a gravação também para acompanhar, mas não perde o estudo, né? Dá para se fazer por etapas, tão precioso que ele é. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Então, vamos entrar no livro em si. O que ele traz para nós? A evangelização sob o ponto de vista espiritual. Ou seja, será que nós temos real dimensão de como, enquanto nós estamos fazendo a evangelização aqui, no plano físico, como é da parte espiritual? Então, é muito interessante que é como se eles trouxessem para a gente os bastidores. O que acontece nos bastidores de preparo para nós nesse trabalho. O que ele traz também é a importância da formação evangélica, a importância desse trabalho. Esse livro ele está dividido em 17 capítulos, né? São capítulos curtos, mas assim, o livro ele é muito simples, muito tranquilo de ler, capítulos curtos, mas de grande profundidade. Vale muito a pena o estudo dele. Aqui eu trouxe a figura da Aninha. Por quê? O desenrolar do livro, ele é o quê? É um estudo que a Aninha vai fazer, né? Vai estudar, vai trazer, vai acompanhar toda a equipe da colônia Semeador. Tem uma colônia, essa Semeador, que é uma colônia específica do trabalho de evangelização. Então, com esse trabalho, essa colônia, ela é... Alguém está com o microfone aberto? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Tá, obrigada, gente, desculpa. Então, o que vai acontecer? A Aninha, ela desencarnou muito cedo. Ela era evangelizadora, né? Ela trabalhou com o Lúcio, só que esse nome, ele é fictício, né? Ele preservou a identidade dela, e ela desencarnou cedo e ela quis continuar estudando evangelização, se preparando. E ela foi nessa colônia do Semeador, né? E essa colônia, ela, que nem estava falando antes, ela se move de acordo com a necessidade do local. Ela se move muito mais na região do Brasil, só que também vai para o exterior de acordo com a necessidade, tá? E o que é interessante que aqui traz aqui?
A Aninha, ela faz o estudo dela teórico e depois ela vai para a prática. E aí nós vamos acompanhando tudo o que acontece, né, entre aspas, né, nos bastidores da evangelização que a gente participa. Tudo bem até aqui? Depois a gente vai ter oportunidade, vocês podem ir anotando as dúvidas e para a gente dialogar, tá bom? Obrigada, viu, gente, pelo retorno, estou vendo aqui pelo chat. O que é esse curso preparatório, né? Ele é bem introdutório, né, esse curso. Acredito que muitos de nós, se não todos, já fizemos esse curso, porque nós não estamos nesse trabalho por acaso. E essa colônia específica, muitos de nós nos preparamos antes para poder estar na evangelização hoje. E nós também, durante o sono físico, podemos estar em contato. Não significa que não existe outras colônias espirituais que se dediquem à evangelização. É que a colônia semeador, ela é exclusivamente para esse trabalho, né? E a gente vai ver ao longo do livro como que é o trabalho deles. Então, nesse curso preparatório, se fala, por exemplo, da parte teórica sobre Jesus, sobre Deus, sobre o universo, sobre o Evangelho. Então, tem toda essa parte, né, que traz para a gente. E que a Aninha já tinha feito, né, esse curso, e depois ela foi para a parte prática, né? Então, nessa parte prática, é o estágio que eles começam a ir por todo o centro. Eu só estou parando um pouquinho porque eu estou permitindo pessoas para estarem entrando, tá? Me perdoem. Então, tá. E nesse curso prático, eles, assim, a organização deles é muito interessante, né? Porque às vezes a gente para pensar que muitas vezes nós mesmos ainda, não, com certeza, a gente ainda está engatinhando. Então, nesse curso, eles têm, por exemplo, crachás, eles dividem por esses crachás por cores, de acordo se é monitor, se é assistente, se é aluno, né? E para estar participando, se é visitante, por exemplo. Então, eu acredito que quando a gente tem oportunidade durante o desprendimento do sono, pelo sono físico, a gente vá como visitante, por exemplo, em algum tipo de trabalho. E voltando só um pouquinho no estudo teórico também, tem um desdobramento desse curso que tem a caracterização da pedagogia, da psicologia, tem todo um apoio, né, técnico, profissional, digamos assim, para as pessoas que estão participando desse curso, tá ok? Aí ele vai para o ambiente evangelizador, né? Então, o que acontece nesse ambiente evangelizador? Nós chegamos lá no centro espírita, né? Então, vamos supor, a minha evangelização lá que eu trabalho, a gente começa às 10 horas. E a gente tenta chegar umas 9h30 para fazer pelo menos uma oração de preparo, né? E para harmonização, para aquele trabalho. Planejamento que foi feito. Ali, essa equipe que vai estagiar, que está com a Aninha e o Lúcio de Abreu está sendo monitor dela, eles chegam 2 horas antes do trabalho iniciar. Para quê? Para trazer para nós o que acontece, o que está sendo feito nessa parte. E lá tem uma equipe, né, que entra bem antes, né? Eles entram bem antes para estar preparando todo aquele ambiente para nos recepcionar, né? E tem a equipe de construtores. Para quem já leu o livro do André Luiz, tem muito isso, né? Essa equipe de construtores são aqueles responsáveis por toda a aparelhagem que vai ser trabalhada naquele trabalho mediúnico, né? Porque a evangelização também acaba sendo um trabalho mediúnico. E então ele leva aparelhagem, por exemplo, painel, leva uma aparelhagem de que, por exemplo, tem um caso que ele relata de uma mãe, né? Porque nós temos a evangelização no ventre, né?
Então, eles levam um aparelho que, através do sangue da mãe e da criança, eles conseguem projetar para aquele ser, para aquele espírito que está voltando à reencarnação, tudo o que está acontecendo na evangelização. Olha a tamanha responsabilidade, né? Porque o evangelizador, no caso, ele vai trabalhar como um médium, né, daquele trabalho. Ele vai estar transmitindo aquelas informações, né, e que aquela equipe espiritual, equipe de construtores, vão estar dando todo o suporte para que haja essa sustentação do trabalho. Então, eu fiquei imaginando aqui, quantas vezes eu mesmo cheguei em cima da hora, correndo, e tem todo um preparo espiritual por trás, eles dão passe na gente, tem uma equipe que olha se a gente está bem, se não está, que tipo de passe a gente precisa, a gente vai estar sendo tudo tratado. E se nós, por mais que nós tenhamos planejado aquele trabalho durante a semana e a gente chega em cima da hora, a gente tende a desequilibrar um pouco aquele trabalho, infelizmente. Então, para a gente refletir um pouquinho, né, que já é árdua a tarefa, mas também nós fazemos a nossa parte, né, tentar chegar um pouquinho mais cedo, se preparar, organizar o ambiente, que tudo já vai sendo plasmado para aquilo que você planejou. Na oficina que nós apresentamos, a Aninha já falou, né? Porque aí a Aninha falou assim, nossa, e agora? Mas tem tudo isso, e para ser um evangelizador, então, precisa ser muito bem preparado, né? Então ela falou assim, eu estou começando, estou estudando, e imagina, né? Então eu não tenho condições. Eu tenho uma das colegas aqui, a Ju, a Di, que está participando aqui também, elas querem ser eternamente estagiárias. Elas acham que elas são estagiárias, mas estão lá na linha de frente trabalhando, né? Por quê? O Lúcio fala para a Aninha o que precisa, qual é o diferencial que precisa? É ter boa vontade, né? É ter força de vontade e estudar, né? Então, se preparar. Então, nós estamos aqui, acho que nós todos, o nosso grupo de estudo, ele iniciou com esse propósito, né? De que nós temos boa vontade, nós queremos. Então, vamos atrás, né? Vamos estudar, vamos nos preparar, vamos nos ajudar, um aprender com o outro. Todos nós temos talentos para oferecer. Então, se a gente se unir, né? Com certeza a gente vai fazer um trabalho muito melhor. Então, é esse o diferencial que eles colocam. E isso é importantíssimo, né? Então, olha, nós temos que ter essa consciência, né? Vocês lembram, né, que no Evangelho tá falando que os espíritas, né, têm que fazer? Tem que vencer as suas mazelas, né? Tem que procurar vencer as suas más tendências e também nos instruirmos sempre, né? Nós temos que ter essa responsabilidade de buscar o estudo, porque nós vamos favorecer, nós vamos auxiliar toda essa equipe espiritual que com tanto carinho nos acolhe, né? Então, para que a gente tenha harmonização, né, entre a equipe espiritual e os evangelizadores. A própria Aninha, em vários pontos do livro, ela observa a diferença do equilíbrio que se há entre o plano físico e o espiritual, e quanto que eles têm trabalho para nos harmonizar, né? Então, que a gente possa estar conectado através do estudo, né, para ter esse equilíbrio. Um dado interessante que a gente percebe durante o livro é que, assim, nós sabemos que a casa espírita, o grupo, o centro espírita, ela tem a proteção, né, espiritual. E entra quem, entre aspas, precisa e é permitido. E no trabalho de evangelização, olha que interessante,
a permissão, ela é maior, né? Então, é um trabalho, ele tem uma sustentação tão grande que há permitido muitos espíritos em desequilíbrio que precisam de necessidade. Tem uns que acabam não entrando porque também não querem, né? Mas, ao contrário do que a gente pensa, que muitas vezes é no encontro, na reunião mediúnica que isso acontece na evangelização. Porque todas as energias que se é trabalhado dentro da evangelização, a equipe espiritual que sustenta a casa, ela acaba guardando todas aquelas energias salutares para ir depositando em todos os cômodos do centro e para ajudar durante toda a semana a sustentação da casa. Será que a gente imaginava isso? Acho que não. Eu fiquei muito surpresa com o livro e fiquei muito grata, tá? Nas salas de evangelização, tem uma ficha de atendimento. Toda sala nossa tem uma ficha, tem uma pessoa que quando entra ali, estou falando da parte espiritual, nos bastidores, tá? E entrando ali naquela sala, a Aninha percebeu que eles tinham a ficha de atendimento de todas as crianças, todas, sem exceção. Tinha foto, tinha as qualidades dela, quais são as tendências dela, quais são as dificuldades, a família, mas uma ficha extensa e muito completa, que muitas vezes nem nós ainda temos uma ficha, né, daquela criança, porque isso favorece muito. Eles falam, se você sabe que tem algum tipo de dificuldade na casa daquela criança, né, a gente talvez possa ajudar melhor e a espiritualidade nos intuir do que trabalhar. E tem também toda uma assessoria, nessa ficha de atendimento, e ali aqueles responsáveis que estão lá, eles têm assessoria de alguns técnicos, que a gente pode chamar aqui da parte física, dos psicólogos, dos pedagogos, né? Então, vários profissionais, técnicos especializados para ajudar especificamente em cada criança. Então, imagina, né? Que interessante. Tem esse relatório, que eu comentei, que é feito. Esse relatório é dividido em duas equipes. Uma equipe, ela pega assim, as informações básicas daquela criança, e a outra de forma mais aprofundada. Eles vão na casa, eles conhecem os outros. Então, assim, gente, imagina, nós sabemos que cada um de nós temos o nosso espírito protetor. Na evangelização, nós ainda temos todo o suporte da espiritualidade. Um suporte para a criança, um suporte para o evangelizador, para casa, para os trabalhadores, tem toda uma equipe nos sustentando, nos dando ânimo para o andamento do trabalho. Às vezes a gente não acorda desanimado para ir para a evangelização, ou a gente quer desanimar, né? E aí tem uma equipe que está olhando por nós, né? Porque depois, mais para frente no estudo, hoje a gente não vai entrar, mas lá eles têm uma mesa que indica todos os centros espíritas que vocês possam imaginar, divididos por luz, por cor, desculpa, e que eles falam? Aquela casa tem evangelização, na outra casa não tem evangelização. O trabalho dessa casa é assim, da outra é assado. Por quê? Eles montam toda uma estratégia, um projeto para auxiliar aquela casa, para que venha a ter um trabalho de evangelização, tamanha importância nessa semeadura que está aqui nas nossas mãos, né? E eu acho que todos aqui que estão envolvidos nessa manhã estão com esse propósito, de querer aprender um pouquinho mais, né? E que a gente possa dar conta, né? Da responsabilidade que a gente assumiu lá atrás, muito antes, né? E aí, como eu já tinha falado, tem uma equipe que cuida dessa parte básica, né, das famílias, e outras são especialistas mesmo. Então, assim, para quem depois tiver a oportunidade de ler
o livro, né, e continuar o estudo com a gente, porque o melhor do estudo é depois nossa reflexão, nosso bate-papo, nosso entendimento, vai verificar o suporte que nós temos, né, e que, por que a gente fala isso? Porque nós não estamos sozinhos, nós estamos aqui num propósito, nós temos, sem dúvida, o auxílio do plano espiritual, basta nós, né, como seres mortais aqui, imortais, no caso, que a gente possa se ajudar, se unir nesse propósito de luz. Nós vamos parar por aqui, para que a gente possa nos debater mais na reflexão desse... vou interromper aqui o compartilhamento, para que a gente possa entender mais. Eu acho que, assim, nós falamos só 3 capítulos de 17, né? Mas que a gente possa, sim, agora entrar no momento de reflexão, né? Sobre isso, essas informações que a gente trouxe e que a gente pode se aprofundar de forma coletiva. Eu peço para Camila, então, se unir para a gente. Podem participar, pessoal. Desde o outro encontro eu falei para a Regina que me causa uma ansiedade, dá uma vontade de falar. Se fosse presencial, todos nós já estávamos debatendo. Mas é muito, muito interessante esse livro. Eu não fazia ideia do trabalho do plano espiritual, como eles são organizados e nos auxiliam, mesmo quando o trabalho é pequeno, está começando, né, que nós achamos que não tem nada ainda muito bem estruturado, eles já estão orientando todos os detalhes para que aquelas crianças, evangelizador, todos consigam entrar em uma boa sintonia, possam se harmonizar. Alguém mais já tinha tido contato com a obra? Ou já tinha assistido uma palestra sobre ela na sua casa espírita? Aqui em Marília, a Regina já fez palestra, né, Rê? Em várias casas espíritas, também para motivar os presidentes das casas, os frequentadores, a compreenderem um pouquinho mais a evangelização, porque nós, muitas vezes, enfrentamos algumas dificuldades que partem não só da dificuldade pedagógica, vamos dizer assim, de ler a aula, eleger um livro para nortear a nossa aula de evangelização, pensar em uma atividade. O nosso desafio enquanto evangelizador vai para além. Só um minutinho, vocês viram que eu já tenho uma pequenininha aqui fazendo barulho. Também, assim, nós levamos em palestras públicas, porque uma das reclamações que a gente percebe, né, nos estudos que a gente tem, e fazendo essas trocas, é que a gente não tem, muitas vezes, o apoio da diretoria da casa, né? Não dá o incentivo, não tem estrutura, não tem ajuda. Então, nós começamos a levar, e foi muito interessante, porque de uma palestra surgiu o convite para outra, para palestra pública mesmo, porque não se tinha essa noção. Como eu falei na explicação do livro, toda a energia, porque assim, para vocês terem uma ideia, ao longo do livro a gente vai vendo isso. Toda vez que se fala a palavra de Jesus, caem pétalas de rosas. Então, você imagina isso, fluidificamente, energeticamente, o bem que faz. E toda a equipe espiritual, durante a evangelização, ela recolhe tudo isso e vai depositando em todos os cômodos daquele centro. Então, a responsabilidade, ela é muito
muito interessante. Então, isso começou a despertar, né, um pouco as famílias, as casas, e a gente queria ouvir de vocês, assim, dentro do que a gente falou, se vocês tinham noção, né, dimensão de todo esse suporte da espiritualidade para nós que o Lúcio carinhosamente traz para todos nós. Então a gente vai abrir, né, para a gente dialogar mesmo sobre isso. Bom dia, eu me chamo Cristiana, sou de Recife, né? E faço parte do Grupo Espírita Casa do Caminho. Vocês estão me ouvindo? Pronto, eu tive acesso a esse livro, né? E chorei do início ao fim. O livro, chorei o tempo todo, me emocionei, assim. É muito emocionante o livro. Eu li numa tarde. Acho que em 2 horas eu li o livro. Mas, assim, foi um livro que me marcou profundamente. A gente tem noção, né, devido às outras obras que a gente já teve acesso, mas não com tanta riqueza de detalhe, né, com tanta profundidade, né, o que de fato acontece na evangelização, né, no mundo espiritual. E o que mais me emocionou assim foi uma parte quando ele diz, né, o quanto os evangelizadores eles são protegidos, né, o quanto eles são cuidados. Então, cada vez que acontece algo comigo, quando acontece que na mesma hora, assim, vem uma ajuda espiritual, me leva logo no livro. Meu Deus, mais uma vez estou sendo ajudada, viu? Porque, assim, é um livro, acho que todos os evangelizadores, aliás, todos os espíritas deviam ler. Todos os espíritas deviam ler. Eu agradeço muito a uma amiga minha, né, que me apresentou esse livro. E, assim, é um livro que eu tenho do meu lado o tempo todo. É maravilhoso, imperdível essa leitura. Obrigada. Obrigada a você, Cristiane, por contribuir conosco com a sua experiência, e é isso mesmo. Nós temos muitos livros espíritas que dão detalhes do plano espiritual, não é? André Luiz faz isso com maestria, Emmanuel fala da história do povo na espiritualidade, né? Fazendo esse link entre o plano espiritual e o físico, mas nós, evangelizadores, sabíamos que tínhamos o amparo sem saber como o trabalho era sistematizado. Então, é muito interessante nós compreendermos melhor os detalhes, como a Regina falou, essa coisa das cores, que os centros são sinalizados. Quantas vezes o trabalho de evangelização é protelado para se instaurar, né? Ai, o centro abre, o ano que vem a gente vai, não tem trabalhador. Se os próprios presidentes soubessem, eles mesmos iam dar aula de evangelização para as crianças. E mais ainda, as famílias que frequentam o centro, às vezes acabam deixando em segundo plano levar os seus filhos à casa espírita, mas preferem o passe, mas se elas soubessem o tamanho do trabalho de desobsessão que é feito na evangelização, não precisa nem de passe espiritual uma vez por semana. Fiquem à vontade, quem mais quiser dizer, quem não conhecia a obra e quiser fazer alguma consideração do que se achou interessante ou não, se tem outras fontes que relatam isso e nós não conhecemos, podem compartilhar. Olá, bom dia. Bom dia, Malu. Tudo bem? Posso falar? Alguém começou? É a Débora, né? Depois, então, pode ser a Malu? Obrigada. Oi, bom dia. Eu não conhecia essa obra, eu estou falando de Santo André, São Paulo, e eu fiquei, obviamente, muito feliz, né? Eu queria só colocar agora uma situação que eu percebo muito nas famílias das crianças por aqui, principalmente nessa fase de pandemia, né, que a gente está afastado da casa espírita. Muitos pais me procuram via WhatsApp
apenas como um desabafo, né? Que estão sentindo muita falta da casa espírita, né? Do presencial, de estar lá. Será que não seria um pouco perigoso também, eu acho que ter todas essas informações do livro para não causar aquele apego material, né? Então, se eu não estou dentro da casa espírita, eu não estou protegido. Então, eu sempre procuro dizer para as crianças e para as famílias, a gente dá aula, a gente está dando aula virtual para eles, e toda tarde, no sábado, no mesmo horário que a gente dava na casa presencial, e eu sempre procuro dizer para eles, eu falei, olha, a partir do momento que a gente se conecta em aula, o plano espiritual está junto com a gente, independente do material, independente da casa espírita. Até para eles se sentirem seguros no sentido de amparo, de proteção, né? Então eu percebo que alguns pais têm a necessidade do apego, têm a necessidade. Eu lembro que a minha mãe é um pouco assim. Minha mãe é católica e ela sempre falava que se eu não estou na igreja, não resolve. Eu preciso ir na igreja rezar. Eu falava, mãe, mas Jesus não está só lá na igreja, está com a gente. Então, eu acho que é só um ponto assim que eu não sei se todo mundo aceitaria essas informações nesse sentido de aprendizado, nesse sentido de conhecimento, e sim no sentido de apego, sabe? Nossa, eu não vou poder me largar mais, nunca mais eu vou deixar de ir no sábado só por causa disso. Eu não sei esse cuidado aí, o que vocês me dizem? Obrigada. Muito obrigada, Débora. Acho que podemos fazer assim um bloquinho. A Malu fala e aí a gente comenta em bloco, pode ser? Beleza, Malu, fique à vontade. Oi, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, viu? Recebi esse convite através de um grupo que eu faço parte da evangelização e eu estou aproveitando para estudar bastante. Esse livro, ele demorou a cair na minha mão. Uma grande amiga da minha mãe, ela emprestou esse livro para uma pessoa e disse que era para me entregar esse livro, porque eu já fazia parte, já era evangelizadora há algum tempo, mas eu não conhecia. E sempre ela tocava nesse ponto. Você já leu o livro? Eu falei assim, não, ainda não recebi. Ficou um ano para ele cair na minha mão. Aí o ano passado, no início do ano passado, eu recebi, e pelo título eu fiquei já louca para ler. Aí devorei o livro, assim, ele é muito gostoso, ele aguça a nossa curiosidade e traz essa responsabilidade para a gente. E então eu li imediatamente e já coloquei para as minhas colegas, né, da evangelização também. Eu sou daqui de Porto Seguro, da Bahia, e aí eu falei, gente, a gente precisa estudar esse livro. E casou com, logo no início do ano, a gente fez um estudo, né, de planejamento e tudo, e eu trouxe esse livro, e aí a gente já fez um seminário sobre ele. Infelizmente, nem todas as evangelizadoras participaram, né, a gente sempre tem essa situação de que uns se arrastam muito, né, faz parte. E aí eu fiquei muito feliz da gente trazer esse estudo para a evangelização. E esse ano nós fizemos parte da macro-regional, né, aqui da Bahia, e eu também levei esse livro nós tínhamos na sala quase 100 pessoas. E aí eu levei esse livro como sugestão de estudo, falei um pouquinho, agucei a curiosidade e falei, gente, leiam, é perfeito para a gente, assim, traz essa visão minuciosa que a gente não tem noção. Eu ainda, ele é um livro de estudo meu agora, né? Não é um livro de leitura, mas é de estudo, porque a minha responsabilidade aumentou muito, muito, muito.
Agora, com a pandemia, a nossa realidade aqui em Porto Seguro, as crianças elas são muito carentes, assim, eles não têm acesso à internet, né? E aí eu tenho assim 5 alunos, crianças e jovens que têm acesso à internet. E eu ficava me cobrando muito dentro de casa, assim, o que que eu posso fazer para levar Jesus para esses lares, né? Nesse momento tão difícil. E muito por conta da leitura, sabe? Por que que parece que eu estou de braços cruzados nesse momento que eles precisam, e o livro sempre me remetia a isso. Aí, o que que eu fiz, assim? Com essas 5 crianças, né, jovens, assim, que são do ciclo 3, eu faço pelo WhatsApp uma conversa com eles, né? E a gente sempre traz Jesus como norteador da nossa conversa, o que eles estão vivendo em casa, como que a gente pode estar ajudando. Não dá para ser uma aula, mas já dá para ser uma conversa bem particular, assim, e eles interagem muito. E com os outros que não têm acesso à internet, nós fizemos um kit de atividades dentro do nosso programa, fizemos impressões de 15 atividades, levamos docinho, essas coisas, e entregamos para eles, marcamos. Eu tenho um grupo do WhatsApp das mães e pais, e foi bom, porque antes eu não tinha esse contato com eles. Eles não iam ao centro, né? Por serem carentes, eles acham que ali não é lugar deles, sabe? E aí só vão para receber, para participar de estudo, eles não querem. E aí agora com o WhatsApp deles, a gente está trocando, conversando, sabe? Eu sei quais são as dificuldades que eles têm. Semana passada a gente fez um trabalho com eles, assim, de ver o que eles estão precisando para ajudar mais de perto. E eu estou muito feliz agora, sabe? Sabe aquele alívio que me deu um pouquinho agora, porque a responsabilidade com esse livro aumentou muito, gente. E, e eu estou feliz, assim, de poder estar fazendo alguma coisa, né? De 15 em 15 a gente vai trocar essas atividades com essas crianças. E aí é uma forma de estar levando Jesus para dentro, né? Através da lembrança, o vínculo continua, sabe? E a gente se sente amparada, né? Cada vez mais. Muito obrigada. Feliz de estar aqui com vocês. Obrigada a você, Malu, por estar aqui, por compartilhar conosco. Mais alguém gostaria de falar? Acho que se tiver mais uma Eu pessoa. gostaria, Camila, Oi, Elza. Elza, Tudo bom? tudo Bom bem? Fique à dia. vontade. Muito feliz pelo convite, meu coração enternecido de ver uma sala assim tão florida, né, de tantos corações em busca de aprimoramento para que a gente passe de uma forma responsável e segura e lúcida, né, que é o convite da doutrina. E é muito legal ver as trocas aqui. A gente sempre aprende e reflete na fala de uma ou de outra, certas coisas do nosso dia a dia da evangelização, independente de regionalmente a gente está em locais bem diferentes, mas parece que essa oportunidade da lida com crianças, jovens, enfim, parece que deixa a gente bem parecido, né? Em certas preocupações, em certos anseios, em certas responsabilidades e na felicidade também de estar aqui junto em grupo. Enquanto vocês falavam, a Rê falava, me veio muito à mente aquela fala que o Emmanuel sempre tem da disciplina, né? A importância da gente, do aprender, entender e ver essa maravilhosa dedicação do plano espiritual, porque a gente sabe, a gente fala muitas vezes, eu sei que o trabalho não é meu, é de Jesus, eu estou só aqui como tarefeiro, mas parece que a gente esquece que não é realmente nosso, e o que tem por trás ou pela frente, né, com tanta generosidade e da vontade da gente fazer também, de se engajar, de ter mais responsabilidade, porque só a boa vontade, ela é excelente para início, mas para que a gente conduza de uma forma coerente essa responsabilidade de falar de Jesus, de chegar até outro coração,
é muito importante a gente ter essa lucidez, essa fé raciocinada, essa escolha, esse amparo que as meninas disseram, é consolador, porque a gente sabe que a gente não está só. Em nenhum momento, na hora do planejamento, na hora que a gente chega. Então, essa importância da disciplina, para que a boa vontade não se perca, né? É necessário a disciplina. E também não só a disciplina para não ter a dureza. Essa boa vontade é super necessária. E aí, uma fala também que eu me lembrei, a gente está estudando aqui também o do Bezerra de Menezes, né? Que é o Dr. Bezerra, que é da sementeira. Esqueci agora o nome. Mas tem um trecho muito legal que ele fala, se vocês me permitem, rapidinho. Ele fala assim, lá nas diretrizes, nos subsídios das diretrizes da FEB Nacional, da Evangelização, fala assim, a confiança na colheita dependerá sobremaneira da qualidade da semeadura. Então, o quanto é importante esse compromisso nosso, né, de estudar, de planejar, de se doar, porque a gente vai ter a certeza que a semeadura vai ter. Se a gente está fazendo com qualidade, vai ter bons frutos sim, independente se a gente vai acompanhar isso, mas que a gente pode ter certeza que vai ter bons frutos sim. Muito obrigada pelo convite, tá? Obrigada mesmo. Um grande beijo, Elielza. A Elielza participou presencialmente conosco em Marília, depois mudou, mas o vínculo, como a Malu disse, o vínculo afetivo permanece. Acho que podemos responder, né, Rê? Assim, responder não, mas dialogar com as meninas, né? Você gostaria ou... Pode seguir? Então, vamos lá. Começando com a consideração da Débora, que foi a primeira. Eu acho, Débora, que, como você disse, nós espíritas fazemos esse esforço no movimento de nos desprendermos desses apegos materiais, da ritualística, não é mesmo? De ir no passe, de ir no centro, assistir palestra, depois da palestra tomar passe, depois do passe tomar água fluidificada e depois ir embora. Então, nós temos todos os dias essa vontade de nos desprendermos disso. Nós sabemos que nada seria necessário se o nosso nível de consciência e compreensão já fosse mais sofisticado, mas eu acredito também que um trabalho de evangelização bem organizado, ele está em constante conexão com a egrégora espiritual. E essa egrégora é quem faz as coisas acontecerem, como a desobsessão, o fortalecimento da família, a harmonização da criança, a integração dela do corpo espiritual ao corpo material, né, que nós sabemos que isso demora anos a fio para acontecer. Então, o que eu entendo? E vocês podem discordar ou concordar, que a evangelização na casa espírita ela tem uma força, ela é potente, sim, por conectar um grupo de pessoas com uma grande finalidade, com essa egrégora espiritual. Então, é importante os pais levarem as crianças, né, aos domingos, seja lá o dia que for, mas que, em um momento como esse, a espiritualidade, essa egrégora, continuará vinculada à família, independente de ser na casa espírita ou não. Por exemplo, durante o evangelho no lar, se a família chama as crianças para que ocorra uma evangelização coletiva, mesmo não sendo no centro espírita, essa egrégora continua amparando e trabalhando com a família. Então, o importante, para ser potente, tem que ter frequência, né, consistência e disciplina. O coletivo, ele potencializa, mas individualmente, poxa, a prece de uma mãe, com certeza, tirará os mesmos benefícios do passe na casa espírita. Mas o local, por exemplo, muitas vezes em casa, isso é uma experiência pessoal. Minha mãe espírita e o meu pai um materialista de carteirinha. Quando ela, por longos anos, isso... muitos anos mesmo, nós sentávamos para o Evangelho no Lar e meu pai ligava a televisão bem na hora.
Como um bom materialista, era o momento dele de questionar o que nós estávamos praticando. E a casa espírita não, o ambiente já é propício, né? Já é, assim, um ambiente adequado para reflexão, para prece, para oração. Muitas vezes o evangelizador estuda a parte pedagógica e leva uma música que a família não teria ainda o conhecimento de propor, faz um teatro que somente no grupo familiar não seria possível. Então, o importante é a conexão com a egrégora espiritual. Poderia ser só em casa, onde quer que seja, mas a casa espírita é uma facilitadora de conexão com essa egrégora. Não sei se você gostaria de falar de alguma coisa, se concorda ou não. Não tem nem o que discordar, eu acho que é isso mesmo, né? Ainda existem muitas famílias muito materialistas, né? Então, a maioria acaba caindo na casa espírita pela dor, né? Ai, meu filho tá desobediente, ele precisa de algum de socorro, né? Então, as pessoas chegam na casa espírita pela dor, e aí, quando vê aquela melhora, até a pessoa, se a família procura um estudo, né? Se eles procuram se informar, conhecer, vem esse conhecimento e aí não gera esse apego. Mas aquela família que vem somente para tratar aquele problema pontual, depois de resolvido, pronto, já está tudo certo, né? Então, essa pessoa acaba tendo um apego, porque o primeiro problema, novamente, ela vai correr de novo e só vai ter melhora se ela for lá na casa, né? Então, o que a gente sempre procura estimular, eu até, agora nessa época de pandemia, eu dou muitas broncas virtuais, né? Então, quando as mães me procuram, eu falo, olha, eu dou bronca virtual, você está preparada? E elas dão risada, né? Porque, não, Débora, pode falar a verdade, fala a verdade. E aí eu falo para elas, vocês precisam se definir, vocês precisam se informar, vocês precisam do conhecimento, leia o evangelho, façam o evangelho com a família. E algumas até pararam de fazer o evangelho. Tá uma confusão essa pandemia, que tem família que tem os dois agora. Não, mas meu filho pediu a Bíblia, mas meu filho, seu filho é meu evangelizando, como que ele pediu a Bíblia? É alguma coisa aí que tá bagunçando a cabecinha dele, né? E geralmente vem do pai e da mãe, de algum adulto responsável próximo a ele. Então, eu brinco muito com isso. Então, eu sempre me preocupo em falar para eles não ter esse apego, né? Graças a Deus, a minha turma é de 6 a 10 anos, e eu consegui passar essa importância para as famílias de estarem reunidos nos sábados, no mesmo horário da evangelização. E a gente tem uma média de presença de 15 crianças por sábado. E isso é fabuloso, né? Porque eles estão tendo aulas virtuais durante a semana e mesmo assim no sábado eles estão lá presentes junto comigo, junto com o outro evangelizador, e participa e tira dúvidas e querem saber. Então, assim, eu tenho um presente, né? Ser evangelizador é um presente de Deus, que nós tivemos um recesso, um período de férias, e eu fiquei muito mal. Eu falei para o meu diretor, eu falei, eu sou apegada às minhas crianças, eu não posso ficar longe. É isso mesmo. E complementando a sua fala com a da Malu, da Elielza, o Espiritismo, desde o começo, eu acho que é uma proposta de educação para a autonomia. O princípio da reencarnação já diz, nós vivemos numa família, mas essa família se modifica. Então, ela vem para nos ajudar a trabalhar em nós vários pontos, né? Isso é a educação para a autonomia. Nós não vamos caminhar sempre com o mesmo pai, a mesma mãe, para ficar no nosso pé nos educando. E a mesma coisa acontece na casa espírita. Como você disse, se o se não tiver tudo aquilo, parece que a pessoa não vai. Se ela não for lembrada toda semana, parece que ela não consegue manter uma disciplina e uma regularidade no trabalho. Nós temos esse papel de educação para a autonomia, ou seja, de ensiná-las
a fazerem por si só, né, a manter uma boa vibração, não por não querermos ajudar, mas porque somos espíritos todos no caminho do desenvolvimento intelectual, moral e ético. E como as meninas falaram, para que a gente possa fazer isso que você propôs, dar essa bronca virtual ou instruir as mães, já casa com o que a Elielza e a Malu falou. Nós precisamos também estar munidas de conhecimento, não é? Porque os pais, eles precisam de uma justificativa, e isso é muito bom, para as nossas orientações. Dizer somente, faça o evangelho em casa porque harmoniza. Somente isso não basta, né? Não motiva. Eu estudo o afeto, eu vou dizer, eles não se sentem afetados por esse pequeno rótulo pronto. Faz o evangelho em casa porque é bom. Não tem como. Então, o livro Evangelização no Mais Além, ele nos dá essas ideias do porquê é bom, do porquê tem que ser feito, ele justifica a prática da evangelização, seja onde for, seja na faixa etária que for. Muitas vezes na casa espírita se acredita, né? Evangelização de bebês não precisa. Que essas crianças nem pensam, né? Elas nem produzem ainda um pensamento estruturado. O livro diz que a evangelização precisa sim, de bebê sim, no ventre sim, porque a formação do espírito, ela é interexistencial, ela não se interrompe com a morte, não se inicia com a vida, ela perpassa as existências. Então, isso é muito importante, ter o conhecimento, como a Malu falou, e levar esse conhecimento o máximo possível para a educação da família e da criança, com vistas à liberdade. Essa liberdade no sentido muito positivo da palavra, emancipatória. Tem até uma palestra que fala da evangelização como uma educação emancipatória, muito interessante. Pessoal, já vamos encerrar, tá bom? Eu acho que agora vai ser Vou passar a palavra para a Rê. Não? Sim? Com a Sabrina, na verdade, a gente vai fazer o sorteio do livro. E depois a gente vai precisar pegar o CEP, porque nós vamos mandar pelo correinho, por causa do isolamento, né? Pessoal, quem ainda não colocou, né, o CEP ou o celular, pelo menos para a gente entrar em contato, é essa nossa atividade extra aí para colocar, porque nós estamos aqui com todos os nomes, ó, um saquinho de vocês, e aí nós vamos tirar um nome e esse nome vai ganhar um mimo, vai chegar aí na casa de vocês, mas para isso a gente precisa do contato certinho. Ó, nós estamos numa base de mais ou menos 40 pessoas e até agora tivemos 26 dados. Então, a gente precisa que vocês colaborem com a gente para, se vocês forem sorteados, a gente poder estar entrando em contato, tá? Então, vamos lá, você vai Então, tirar agora, bom, vou lá, gente. Me desejem boas vibrações. Vamos ver. Não olha. Ó, peguei aqui o nome. Vou abrir. E a sorteada de hoje é Inês Capri. Tá aí? Quem? Inês está aí? Pelo menos é o nome que estava no login, né? Que a gente seguiu a lista. Inês, está por aí? Deixa eu ver. Se tiver, pode abrir o microfone, né? Pode abrir o microfone, dá um oi pra gente. Será que Bom, ela tá aqui, talvez não esteja conseguindo falar com a gente. Mas, Inês, você também não passou pra gente os dados e a gente precisa agora dos dados para poder estar te enviando o livro. Vamos aguardar mais um pouquinho. Espera um pouquinho. Ó, a Inês está aqui, ó, na tela. Talvez Ela tá não esteja conseguindo escrever ou falar. A gente só precisa dessa confirmação, Inês, e do CEP também, tá?
Ó, a gente pode fazer assim, então. A gente vai seguir com a nossa finalização, e aí, se até o final a Inês não aparecer, A gente sorteia a outro gente nome. vê outro nome, tá ok? Porque a gente precisa dos dados para poder estar enviando. Ok? Então Talvez agora a a, gente. talvez a pessoa entrou em outra conta e não é a Inês, né? Mas tenta ver aí na tela se é você, né? Dá uma olhadinha aí os nomes, porque a gente foi seguindo essa lista que aparece para nós, né? Então, a gente finaliza, né? Vamos terminar e aí depois a gente retorna, então. Tá? Então a gente passamos agora para Giovana. A parábola da ovelha perdida, baseada em Lucas 15, 3, 7. 100 ovelhas no seu rebanho possuía um certo pastor, e delas costumava cuidar com muita dedicação e amor. Ocorre que um dia, porém, observando o rebanho, ele notou que uma delas havia se perdido. E uma atitude ele tomou. Deixou as 99 no deserto para sair a procurar a ovelha perdida. E quando a achou, colocou-a nos ombros, levando-a para casa com alegria incontida. Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha. Falava o pastor, cheio de euforia, chamando vizinhos para compartilhar com ele a felicidade daquele dia. Esta linda parábola contou Jesus a todos que ouviam naquele momento. Terminando esta gratificante narração, arrematando um lindo ensinamento. Mais alegria haverá no reino do céu por um desencaminhado que mude sua mente, do que sobre 99 justos que já se comportam corretamente. Nós somos as ovelhas perdidas e Jesus é o bom pastor, que se aproxima de nós toda a vez que pautamos nossa vida na lei de amor. Obrigada, Di. Essa foi nossa finalização. Vamos. Até agora. Não apareceu, né? Não, ela continua aqui, eu escrevi, mas a gente vai precisar talvez sortear outra pessoa, porque a gente precisa do CEP. Deixa eu só tirar uma dúvida. A Débora está falando que precisa do livro, a Shirley também. É o livro, esse livro das parábolas, né, rimadas, que a gente acabou de apresentar agora no final, ou é o livro do estudo? Só para a gente tirar dúvida. Mas, Rê, você pode colocar aí novamente o nome dos dois livros? Aí as meninas conseguem acompanhar. Isso. Agora a gente vai, então, sortear mais um nome. Fazer assim, ó, Inês, vou contar até 3. Ó, até rimou. Dou-lhe 1, 2, 3. Não foi dessa vez. Pela Vamos câmera, lá. pela câmera parece que a pessoa não tá, talvez não tá ouvindo. A pena, né? Mas como a gente vai encerrar? Pega isso, ah. Esse aqui. Vamos lá. Rita Trigueiro. Parabéns. Parabéns, Rita. Você ganhou. Parabéns, Rita. Rita, tá por aí? Ah, ela já tem. Você repassa, Rita. Podemos sortear outro? Beleza. Ó, caiu um nome no chão, eu não vi. Enquanto eu tirava o da Rita, eu vou pegar esse nome que caiu no chão, tá? Calma aí, tá aqui embaixo. Vamos ver. Ai. Peguei. Andréia Pereira. Tá aí. Andréia Pereira, tá aí?
Parabéns! Muito bom, você ganhou, Andréia. Andréia de Itapeva, né? Você passou o seu telefone, depois a gente entra em contato com você, tá? Parabéns. Muito bom. Parabéns, Andréia. Tomara que esse livro seja muita luz na sua turminha de evangelização. Bom, pessoal, o livro, a poesia que a nossa amiga Giovana leu, é esse livro aqui, ó, Parábolas de Jesus em Rimas, Lúcio de Abreu. Ele tem 4 ou 5 volumes e é muito bom para evangelização. Já usei numa aulinha minha. E para os pais também contarem para as crianças antes de dormir, né? Nós sabemos que a poesia ela é importante para as crianças, né? Então, é esse aqui. A nossa companheira Tatiane lembrou também do livro A Evangelização na Regeneração, do Lúcio de Abreu, também, com Eurípides Barçanufo, uma obra importantíssima também, se eu não me engano, são 4 volumes. Vamos finalizar, então, agradecendo a todos. Nosso coração está cheio de alegria, não poderíamos expressar mais gratidão por todos vocês, por toda a participação, por todo o aprendizado, pelas colocações de vocês. Muito obrigado, né? Que vocês possam estar conosco no nosso próximo estudo, que vai acontecer no mês de setembro. Nós informaremos as datas para vocês. E que vocês possam ter um final de semana incrível. E vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus, a espiritualidade, por esses momentos incríveis, por esse compartilhamento de ideias, de aprendizados. Ô Su, antes da prece, vamos colocar aqui o link no chat do canal do YouTube, onde ficará gravada a palestra, e assistam, pessoal, os projetos que nós temos de contação de história, café com poesia, é bem interessante. O Instagram eu não sei compartilhar, Pri. Se você quiser deixar aqui enquanto faz a prece, tem como? Não sei. Tem. Nós estamos um pouco limitada porque o celular está sendo usado pelo nosso notebook e falhou hoje. Ah, tá. Eu vou disponibilizar no WhatsApp do pessoal depois, se eles permitirem. A gente pode tentar, e até mesmo na página, dá para colocar o link depois, né? Dá para a gente divulgar pela página. Ah, legal. Verdade, bacana. Tá. É que eu não sei colocar aqui, senão, mas a gente manda depois, então. Porque acho que só o link não vai, né? Não, o Instagram deu certo, cara, é esse mesmo. É assim mesmo? É. Ah, então tá. Então tem o link do canal do YouTube e da página do Instagram. E na página do Instagram tem o link para o Facebook do departamento, né? Muito obrigada novamente. Alguém gostaria de fazer a prece para encerrarmos essa manhã? Alguém gostaria? Eu queria ver a prece, né? Não é uma obrigação, mas eu acho que seria interessante da Andréia, depois dessa Ótima sugestão. Livro, a gente conhece um pouquinho da voz dela. Claro. Só um minutinho, deixa eu pôr o meu microfone. Então, com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, aqui estamos, Senhor, para agradecer esses momentos de luz, de paz, reflexão e aprendizado. Obrigada, Senhor, por essa equipe maravilhosa de evangelizadores que, nesse momento, compartilhe conosco esses ensinamentos, compartilhe conosco essa prática,
E obrigada, Senhor, pela equipe espiritual, que com certeza cada vez mais está nos amparando, nos ajudando, nos intuindo para sermos pessoas melhores. E assim, Senhor, com o coração cheio de gratidão, nós pedimos também neste momento que todas as nossas crianças, todos os seus lares, que possamos pensar em cada um deles, emanando luz, paz, amor em seus lares e em seus corações. E que possamos imaginar essa luz atingindo todo o nosso Brasil querido. E nós sermos os catalisadores desta força e desta paz. E que possamos imaginar essa luz aumentando, atingindo outros países, que essa luz possa atingir todo o nosso planeta Terra, onde haja uma dor, uma lágrima, e que possamos imaginar o nosso Mestre Jesus, tranquilo, calmo, sereno, nos abençoando, abençoando a todos, e nos dizendo: sejais fortes, eu estou no leme, todos estão comigo. E que possamos, cada vez mais, sermos os seus olhos, a sua voz, estarmos junto com eles em nossos atos. Assim, Senhor, agradecidos por esse momento, pedimos a permissão, então, para encerrarmos esse maravilhoso estudo. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gente, dá para a gente abrir a câmera rapidinho para tirar uma foto? A gente esqueceu. Ai, que linda. Uma mais linda que a outra. Ai, que legal, gente. Muito lindo. Que lindo. Vou tirar aí, hein? Todos preparados? Ai, que legal. Deus abençoe a todos. Ai, que pena, Denise, você não consegue abrir? Embaixo, entre o foninho de ouvido e da câmera. Conseguiu? Aí eu tiro outra foto rapidinho. Pronto? Ai, que lindo. Vamos lá. 1, 2, 3. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos, viu? Foi muito gostoso estar com vocês. Um beijão, pessoal. Foi uma alegria um encontro tão florido. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau, meninas. Obrigada. Fica com Deus. Obrigada, linda. Você também, Ju. Eu também. Beijo, Ju. Beijo, meninas. Um beijão, Tchau, meninas. Ju. Obrigada. Obrigada, Rita. Beijo para todos. Obrigada, Rita. Obrigada, Rita. Beijão, Tchau, querida. tchau. Muito obrigada. Prazer. Obrigada por participar, Vera.